Bom dia, Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Vamos agora a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, para a honra e para a glória desse Deus maravilhoso. E aí, irmãos e irmãs, mais um dia na presença do Senhor. Hoje o estudozinho do Manancial está aqui, ó, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Hoje é 14 de agosto, sábado. E a palavra de Deus aqui é aos Coríntios. Paulo querendo pregar mais, anunciar mais, explicar mais, ensinar mais. Mas ele achava esse povo aqui ainda não estava preparado. Olha só o que ele diz aqui, ó. O espírito mundano causa disenções nas igrejas. É um espírito mundano, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quer dizer assim, os irmãos lá de Coríntios, ver de ouvir a palavra, aceitar Cristo, se aprofundar, mergulhar nessa palavra de Deus aqui para crescer espiritualmente, porque a palavra de Deus nos alimenta, irmão. Nos alimenta, isso aqui alimenta a nossa alma. E o povo aqui de Coríntios não estava interessado nisso não. Era um povo carnal, fraco na fé, né? Um pessoal que não queria nada com nada, né? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque eram recém-convertidos, né? E aí Paulo tinha que estar presente ali, Paulo tinha que enviar alguém para ensinar. Mas esse povo aqui era um povo rebelde, não estava preparado ainda para as profundezas da palavra de Deus, os mistérios que Paulo tinha ainda para contar para eles. Não estavam preparados, eram meninos na fé, né? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, inveja, contendas, disenções, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Essa é a diferença, irmão. Nós que estamos em Cristo Jesus não podemos ter inveja, não podemos ter contenda entre nós, nem disenções, né? Nós temos que andar na presença do Senhor, permanecer na presença dEle, porque Deus é que nos fortalece, irmão. E agora que esse pessoal aqui, ó, havendo divisão partidária dentro da igreja, uns queriam isso, outros queriam aquilo, né? E recém-convertidos. Então, assim, Paulo queria muito ter com eles, queria muito anunciar vários mistérios, as proezas que Deus tem feito na vida daqueles que o servem, querendo ensinar esses mistérios a ele, mas eles eram inconstantes, eram meninos, não se aprofundavam na fé, eram carnais, não eram espirituais. E isso, irmão, por falta de conhecimento. Agora imagina se eles, naquela época, não tinham essa Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia estava se formando ainda, né? Paulo estava escrevendo as cartas, Paulo estava, né, escrevendo assim a respeito das doutrinas da igreja. Tinha que ter alguém que teve com Jesus para explicar direitinho como que eram as coisas, ou alguém que Paulo enviasse. Mas Paulo sabia que estava acontecendo esse tipo de coisa dentro da igreja. Eu vou ler mais um pouco aqui. Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro sou de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo estava praticamente falando assim, vocês são de Jesus, não de mim, nem de Apolo. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros, irmãos, representantes de Deus na terra, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Esse pessoal, vocês são teimosos. Praticamente Paulo estava falando isso, vocês são teimosos, vocês ouvem a palavra e ficam, né? Talvez esse povo aqui foi criado ali naquela cultura grega. Os gregos adoravam muitos deuses, né? Vários deuses. Então eles falaram assim, só pode ser a encarnação de alguma divindade aí que veio até nós, né? Paulo e Silas, Paulo e Apolo. Então assim, eram meninos, não estavam aprofundados na palavra, no mistério que o Senhor tinha para esse povo. Aí Paulo escreve assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão,
segundo o seu trabalho. Então, assim, vamos fazer a obra mesmo. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos abrir os olhos daquelas pessoas que ainda são meninos na fé, são crianças na fé, pessoas que talvez ainda nem conheceram essa fé. A gente pensa que porque passa na televisão, passa no rádio, todo mundo pregando, todo mundo isso, aquilo. Não, irmão, tem gente aqui no Brasil mesmo que ainda não ouviu dessa fé, que não crê como nós cremos, né? Que não entende o porquê dessa crença de crer em Cristo. Por que ele ressuscitou? Então, assim, nós que estamos pregando a palavra de Deus, que estamos na igreja, que não somos mais meninos na fé, que nós mergulhamos na palavra de Deus, nos aprofundamos nessa palavra, devemos ter paciência e amor, meu irmão, para ensinar essas pessoas que ainda não conhecem o poder do Evangelho, a salvação através de Cristo Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho a não ser através de Cristo Jesus. Não adianta, você não vai poder comprar a entrada no céu, você pode ter bilhões, não vai poder comprar a entrada no céu. A entrada no céu é decisão. Eu sempre prego sobre isso, né? Decisão. Tome a decisão ao lado de Jesus, porque sem Ele a condenação é eterna. E faça uma reflexão no dia de hoje sobre isso, né? Fica firme nessa fé. Se você não conhece ainda, procure se aprofundar, procure alguém que conheça, mas não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo. Aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Creia que Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você. É através dele. Não há outro caminho. Ele é o Filho de Deus. Ele veio nos resgatar, né? Ele, através da sua morte na cruz, nos resgata. Ele nos redime, nos leva. Ele quer nos levar para o paraíso, para a cidade celestial, aonde a própria glória do Senhor ilumina aquele lugar de dia e de noite. Lá não vai precisar de sol, meu irmão, porque a glória do Senhor vai estar junto de nós. E lá, um simples pedacinho do galho da árvore da vida emana vida e vida em abundância. Não essa vidinha que nós conhecemos aqui, não. Lá é diferente. Você vai sentir a própria vida. A própria vida. E o estudozinho do manancial nos diz assim, ó, amadurecimento espiritual. Uma pessoa espiritual imatura é alguém que experimentou a graça que salva, mas não busca mergulhar nela. Quem não amadurece na fé leva uma vida cristã superficial, com pouco conhecimento das Escrituras e rasas experiências com Deus. A caminhada cristã precisa ser um processo contínuo, uma subida progressiva. O problema de estagnar na fé é não crescer nem produzir frutos. Uma vida cristã não se resume a participar de cultos e eventos na igreja, mas se consolida pela construção de um relacionamento pessoal e íntimo com o Salvador. Quanto mais buscamos conhecer o Pai e fazer a vontade dele, mais nos tornamos parecidos com Jesus. É inerente a esse processo o desejo de compartilhar sobre a graça. Logo, um cristão que não se enxerga como um agente transformador no mundo ainda não compreendeu com maturidade o que é o reino de Deus. O que temos feito de nossas vidas? Somos de fato compromissados com a graça que um dia nos salvou? Temos participado do ir e fazer discípulos em nosso dia a dia, transmitindo a mensagem da salvação aos que não nos cercam? Essa deve ser uma reflexão pessoal feita com frequência para que não nos percamos da nossa missão em meio aos afazeres da rotina. Que a busca pelo crescimento e amadurecimento espiritual seja constante, para que sejamos sal e luz onde estivermos. Que possamos ser esse agente transformador da nossa sociedade, da nossa casa, dos nossos amigos, do nosso bairro. Aonde estivermos, irmãos, vamos fazer a obra de Deus. Peca, irmão, peca. Quem pode fazer não faz. Você sabia disso? Você sabia disso, que a gente não pode ficar só na falácia? A gente tem que praticar esse amor, praticar, estender a mão ao próximo, ir buscar, pregar, né? Se tiver falta de alimento, a gente tem que ajudar. Que pregação é essa? Se a gente pregar e ver o irmão passando necessidade de não ajudar? Né? Cristo não se agrada, irmão. Não se agrada. A gente tem que viver, né, e praticar essa fé que nós cremos. Que fica para reflexão no dia de hoje sobre isso aí. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai,
Estamos entrando em oração na Tua presença, Jesus. E muito obrigado por mais um dia que vai se iniciar, de nós estarmos na Tua presença, meu Pai. Pai, eu venho te pedir perdão. Peço perdão, Pai, pelas falhas do dia a dia, pelas falhas que irão acontecer hoje, Senhor. Mas, Pai, que possamos nos aprofundar na Tua palavra e que nós podemos mergulhar, Pai, na Bíblia para aprender mais de Ti e não sermos mais meninos inconstantes, mas que possamos amadurecer nessa fé que Tu nos ensina, meu Pai. E que possamos pregar a Tua palavra, que possamos, ajudar os irmãos, as pessoas que necessitam. Que todo crente, todo cristão possa fazer isso. Faça uma autorreflexão da sua vida, meu irmão. E vamos ajudar. Vamos ajudar, vamos estender a mão, vamos pregar, vamos obedecer o ide fazer discípulos do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nos guarda do dia mau, Senhor. Muito obrigado, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém, amém. Shalom, meu irmão. Deus vos abençoe.